Sou José Ronaldo, diretor técnico da Santa Casa de Misericórdia de Passos. Venho informar o boletim do dia 26 de março de 2020, às 18 horas. Até o momento, foram notificados 166 casos suspeitos de infecção pelo coronavírus. 69 foram notificados na Santa Casa e 10 casos na nossa região. Temos no momento 9 pacientes internados, 3 crianças, 2 na UTI, uma em ventilação mecânica e outra em respiração espontânea e uma criança na enfermaria. 6 adultos, 5 em leitos de enfermaria e um paciente na UTI que está em ventilação mecânica em estado grave. No estado de Minas, foram notificados até o momento 17.409 casos. 153 casos foram confirmados. 15% dos 153 foram confirmados em pacientes acima de 60 anos que pertencem ao grupo de maior risco de complicação. O boletim encerra aqui, mas eu gostaria de fazer algumas ponderações, uma vez que estou sendo meio que o porta-voz do município para a comunidade. Estou um pouco preocupado com a forma como que as coisas estão acontecendo. Esta agora é uma opinião minha pessoal, para a gente, uma reflexão sobre tudo que está acontecendo. Primeiro ponto, estamos vivendo sim uma pandemia, porque o mundo todo está com este problema de infecção pelo coronavírus. O vírus que é novo, nós não sabemos exatamente, ou não sabíamos de modo algum, como seria o comportamento aqui na nossa cidade, na nossa região e no Brasil, que é um país muito extenso, Nordeste um clima, o Sudeste e o Sul. Diferenças socioeconômicas, culturais, vários fatores que poderiam interferir no desenrolar e no desenvolvimento do quadro infeccioso. Mas, devido ao grande problema que aconteceu nos outros países, a saber, Espanha, Itália, China, Estados Unidos, visando minimizar as consequências da pandemia, o ministro da Saúde orientou medidas de isolamento social severas e também medidas de higiene pessoal, porque sabemos que são formas de evitar a propagação rápida da infecção pelo coronavírus. Porém, hoje é o 4º dia que essas medidas começaram a ser aplicadas em todo o Brasil e devido a, graças a Deus, a infecção não está tomando proporções grandes, está mais ou menos sob controle, gerou o questionamento sobre se valeria a pena realmente ter essas medidas, já que, devido à paralisação de vários serviços, qual que seriam as consequências econômicas dessas medidas? Em medicina, sempre no dia a dia, o médico vive esse dilema. Quando ele vai prescrever um simples medicamento, qual que é o risco-benefício? Quando vai indicar uma cirurgia, qual que é o risco, qual que é o benefício? Porém, esse dilema que formou agora é de grandes proporções. Mas temos que lembrar que a estratégia, o que motivou a tomada de decisão do ministro
e que influenciou os governadores, os prefeitos, foi exatamente a ideia de evitar a disseminação rápida da infecção pelo coronavírus, com receio das consequências danosas que poderia ter para a população. Existem várias questões que podem ser formuladas. O comportamento da disseminação da infecção não está tão grave porque as medidas foram eficazes, é devido ao clima, estão sendo notificados todos os casos ou não? A maioria dos casos notificados não submeteram à realização de exames para confirmar se é coronavírus ou não. E ainda, de certa forma, é muito precoce para termos uma decisão definitiva. Mas, penso eu que pode ter danos para a economia, sim. Mas se tiver dano para a economia, o dano é em decorrência do vírus, do coronavírus. Não é por guerra entre países, não é por questão do petróleo. A questão é o vírus. Se o vírus é o problema, é o que está acarretando tantas consequências, o vírus é que deve ser combatido. Não podemos perder o foco. Como diretor técnico da Santa Casa e como médico, eu tenho que vir aqui falar e acreditar nas orientações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde. O Conselho Federal de Medicina emitiu um documento apoiando a manutenção das medidas. A Sociedade Brasileira de Infectologia teve o mesmo comportamento e a Associação de Medicina Intensiva Brasileira também. Portanto, há um consenso de que essas medidas devem ser mantidas, pelo menos por mais um período, até que se tenha exatamente uma noção do real comportamento da infecção pelo coronavírus aqui no Brasil e mais precisamente na nossa região. Numa epidemia, várias pessoas serão infectadas pelo agente infeccioso, que é um vírus novo, que ninguém possui imunidade contra, e ele vai acometer a maioria das pessoas, sim. A questão é, isso não pode acontecer no curto período de tempo, pois, embora seja uma doença benigna na maioria dos casos, um pequeno percentual da população que evolui com um caso grave, que precisar de internação, vai precisar de terapia intensiva e provavelmente ventilação mecânica. Isso poderia ser acima da capacidade do sistema de saúde absorver. Daí a importância dessas medidas para evitar que as pessoas se contaminem com agente infeccioso de forma rápida e simultânea, muitas pessoas ao mesmo tempo. A maioria das pessoas vai se infectar, sim, mas tem que ser ao longo do tempo. Portanto, penso que nós todos temos que nos posicionarmos de um lado só. Está sendo difícil, eu tenho participado das reuniões para os prefeitos, para os gestores, essa pressão, porque assim, os governantes, o presidente, os prefeitos, eles têm que pensar na saúde, na educação, na segurança, na economia, mas o foco agora é a saúde. Se a estratégia foi tomada de isolamento social e de medidas de higiene pessoal, estamos tendo uma boa resposta, devemos ficar felizes, pois
O que o ministro da Saúde pediu é que fôssemos rigorosos nessa semana, que seria crucial. E eu penso que devemos manter dessa maneira. E dependendo dos números, do que for acontecendo no dia a dia, talvez as sociedades médicas, juntamente com o Ministério da Saúde, rever qual estratégia seguir. Desculpe a demora da minha fala e a minha intromissão, mas devido ao meu envolvimento nessa questão nesses últimos dias, gostaria e dei a minha opinião a respeito. Vamos unir forças, vamos acreditar que a estratégia tomada foi a correta. Por quê? Porque estamos tendo êxito. E no começo da semana, durante a próxima semana, vamos analisar com calma o comportamento e rever a estratégia a ser seguida. Muito obrigado, boa noite.